Bom, gente, no consultório que eu mais encontro, tá? Isso não é na teoria, mas é na prática. No consultório que eu mais encontro são mulheres com dificuldade de emagrecimento que mantêm um padrão alimentar muito comum. E que padrão é esse? Muitas vezes não tomam café da manhã. Durante o almoço, me dizem que só comem fibra, ou seja, são salada de alface, tomate e proteínas. E aí, vai chegando o final do dia, vai dando aquele desespero por comida. Porque, gente, não teve carboidrato aí antes no padrão alimentar. E aí, o que acontece? Chega o final de tarde, quando há uma alteração da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, tá? Quando chega o final de tarde, ela não teve um carboidrato efetivo durante o almoço, com essa distribuição certinha dos macronutrientes que a gente chama, ela vai ter um período desesperador ali por vontade de comer um carboidrato no final da tarde e principalmente à noite. Gente, o nosso cérebro ele é movido pela glicose, pelo açúcar, mas a gente tem que saber o momento certo de colocar o carboidrato. Um mito muito grande que a maioria das pessoas tem, em questão e principalmente relacionado ao emagrecimento, é que o carboidrato é um vilão. E o carboidrato não é vilão, gente, de maneira nenhuma. O carboidrato é um auxiliar, porque a gente tem que fazer uma proporção geralmente entre a ingesta de proteína e a ingesta de carboidrato. Se o nosso cérebro é dependente de açúcar para viver, de açúcar que eu digo glicose. Se você não faz a ingesta correta, no final do dia seu cérebro vai estar ávido, desesperado para poder ter energia, enfim. E aí isso gera, gente, um comportamento cíclico na pessoa, um comportamento cíclico. Por quê? Quando a gente usa excesso de carboidratos de má qualidade, agora eu tô falando da pessoa que vai usar muito carboidrato, tá? Isso é um mito também. Quando a pessoa usa um carboidrato de má qualidade, isso sempre estimula o centro do prazer, que é o córtex frontal, essa região anterior aqui da nossa cabecinha. E aí o que acontece? A pessoa todo dia, geralmente no mesmo horário, vai ter um período muito voltado ao carboidrato. Por quê? O cérebro, a região do prazer, é aí quem vai estar ativada. Falando de orientações nutricionais, os oligoelementos, os macronutrientes, eles têm que ser divididos. O carboidrato é um macronutriente. O erro tá, não comer o carboidrato durante o almoço, achando que está fazendo certo, mas chega o final do dia, vem esse período de compulsão. Falando agora da questão do tempo de absorção, tá? Sim, o carboidrato ele é absorvido mais rápido, ou seja, então o seu organismo vai gastar menos energia para poder absorvê-lo. Já a proteína não, a proteína ela faz com que o seu próprio trato gastrointestinal gaste um pouco mais de energia para absorvê-lo. Onde eu quero chegar? Proteína também é muito importante, carboidrato é importante desde que esteja no momento certo. E fibras também, gente. Fibra é muito importante para a motilidade intestinal. Falando aí de mitos e verdades, eu não sei se vocês sabem, mas hoje o intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê, gente? Quando o seu intestino não funciona muito bem, sim, você vai ter alteração do humor, que é aquela expressão enfesado. Realmente, por quê? A pessoa fica mal-humorada. 80% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no nosso próprio intestino. Aí como é que você vai ser feliz, alegrinho aí? Não vai, muitas vezes você vai ter dificuldade, alterações de humor, quadros de ansiedade. Uma frase que eu sempre falo para meus pacientes, gente, desembale menos, descasque mais. Por quê? Sempre quando a gente pensa, o que é alimento? Alimento é o que vai trazer nutrientes, vai te trazer benefícios ao seu organismo. Aí estão as frutas, as verduras, os cereais, as fibras e as proteínas. Então isso é alimento. Agora, produto alimentar são os ultraprocessados, que são o quê? Biscoito, chips, tudo, gente, que demora muito tempo a estragar, a se decompor, é ultraprocessado. Por que ultraprocessado é tão ruim? Porque o ultraprocessado, ele tem, geralmente, para manter ele conservado, derivados de petróleo e derivados de carvão. Você já imaginou isso dentro do seu organismo? Também tem um outro composto chamado, gente, pode olhar, na maioria dos refrigerantes, acessosulfame, que é super pró-inflamatório para o nosso organismo. Então assim, quando a gente usa alimentos ultraprocessados, que são alimentos de má qualidade, o nosso organismo ele cria uma resposta inflamatória, seja no intestino de uma maneira sistêmica, que é aquele paciente que sempre chega pra gente no consultório falando, doutor, eu tô me sentindo tão cansado. Geralmente é uma alimentação ruim voltada a isso. Um mito dentro da alimentação, as pessoas chegam no consultório falando, olha doutor, eu sou com alimentação super boa, eu uso óleo de coco para fazer fritura. O bacana do óleo de coco não é a gente usar para fazer fritura, para fritar alimentos, enfim. O ideal do óleo de coco é que ele seja usado como um pré-treino, muitas vezes para você fazer um exercício, porque ele é um ácido graxo de cadeia média que tem uma absorção muito rápida. Então ele vai te dar mais energia. Bom, meus queridos, então essas são as minhas dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso possa ajudar na saúde de vocês de alguma maneira. E um grande abraço meu aqui, espero encontrar vocês outras vezes. Tchau, tchau!